Paz e graça, eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para apresentar a nossa nova série de vídeos, que é Vídeos para a Escola Dominical. Dicas para uma escola dominical de sucesso. Eu, como pastor, professor de escola dominical e aluno até hoje, há mais de 20 anos, tenho visto todo tipo de dificuldade da escola e Deus tem me dado graça, como pastor e também professor por formação, de organizar dicas que transformam a nossa escola dominical em grandes ferramentas de discipulado. Então, nesses vídeos você vai encontrar dicas preciosíssimas, tá? De forma prática, direcionada a fazer da tua escola dominical uma grande ferramenta de bênção para a tua igreja. Aqui você vai ver vários outros vídeos, dá uma olhadinha no canal, aqui também vamos colocar nas notificações os links para você ver os outros vídeos com muitas e muitas dicas que vão abençoar você e a sua escola dominical, ok? Então vamos para a dica de hoje da nossa escola dominical de sucesso. A nossa dica de hoje está baseada em uma pergunta: qual o propósito da escola dominical? Alguém pode perguntar, pastor, mas o que isso vai ajudar para que eu tenha uma escola dominical de sucesso? Quando eu entendo o propósito, eu acabo alinhando a minha escola dominical a esse propósito. Então tudo vai mudar. Todas as estratégias, todos os conceitos, todo o trabalho vai mudar porque eu vou entender qual é o propósito. E o propósito mudando, eu entendo também o que eu preciso fazer. Bem, aqui estão nossas redes sociais. Se você quiser nos acompanhar, você pode estar aí nos ajudando, nos seguindo e compartilhando nosso material, muita coisa boa para você, tá bom? Bem, quero começar com um texto, Romanos 12:7, um texto muito conhecido de Paulo, que diz assim: se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou seja, o ensino precisa ser feito com muita dedicação. Então vamos começar o alinhamento. Para conseguirmos entender o propósito, precisamos observar a quem, como e onde foi apresentada a estratégia pelo Senhor. Tá? O início, a quem Deus deu essa estratégia, em que circunstância Deus deu essa estratégia, onde Deus deu essa estratégia, para que a gente possa entender o porquê, que é o propósito, né? Ao conhecermos esses detalhes, teremos uma direção de seu propósito. Então, qual é o propósito da escola dominical? O Senhor, é bom entender isso, que o Senhor não faz nada sem um propósito. Tudo que cria ou permite é porque há um propósito, há um porquê a ser desenvolvido. E como a escola dominical não foi diferente e não vai ser diferente. Todavia, muitas pessoas, por não entenderem o propósito da escola dominical, erram em sua organização e logo não vão ter os resultados que esperam. É impossível. É impossível você plantar feijão e querer colher milho. É impossível você pegar uma estrada que vai para São Paulo e querer chegar no Maranhão. Não tem como. Você pegou o propósito, está errado. Então, quando eu tenho o propósito, eu consigo traçar as estratégias para aquele propósito. Por esse motivo é que a dica de hoje é descobrir, veja bem, é descobrir e alinhar a nossa escola dominical com o seu real propósito. Para entender isso, vamos para a história, né? A escola dominical moderna, porque sempre houve ensino da palavra de Deus. Desde Deuteronômio, nós vemos que Deus orienta aqui a palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos, nas sinagogas, no templo. Então, sempre houve uma chamada ao ensino. Mas a escola dominical, como conhecemos agora, a escola dominical, nessa visão mais moderna, ela começou em 1780, né, na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra, e o fundador dessa estratégia, ou quem recebeu essa estratégia do Senhor, foi o irmão Robert Hicks, né? Era jornalista, evangélico, né? Da igreja episcopal, e ele tinha aproximadamente 40 anos, né? Ele era redator do jornal Gloucester Journal, ok? Então veja, ele começou essa estratégia com 44 anos. Então não existe idade para nós servirmos ao Senhor, não existe idade para começarmos ministério, não existe idade para começar o propósito que Deus tem com a gente. Com 44 anos, ele recebe esse direcionamento de Deus e começa a trabalhar. Agora veja só a inspiração, aqui que está o propósito. Ó. A inspiração para fundar a escola dominical surgiu primeiro da compaixão
que Reikes tinha pelas crianças da sua cidade. Então veja que a escola dominical não nasceu do desejo de apresentar, do irmão Reikes dizer que sabia ensinar, do irmão Reikes dizer que era teólogo, do irmão Reikes dizer que podia ensinar, que tinha postura de... Não. A escola dominical nasceu de uma necessidade. A necessidade que alguém olhou, a compaixão, alguém olhou para a necessidade de outra pessoa, alguém com sensibilidade olhou para a necessidade de alguém, das crianças em sua cidade, que estavam perambulando entregues às suas idades. Ele olhou para aquela necessidade. É uma oportunidade. Muitos ministérios começaram quando alguém ouviu a oportunidade não de crescer, mas de ajudar alguém, de compartilhar alguém, de entregar a alguém uma ajuda. Tá? As crianças viviam abandonadas ao vício, sem qualquer orientação espiritual. E a biografia dele vai dizer que as crianças também não sabiam ler nem escrever. Então ele foi ajudar as crianças a ler e escrever através da palavra. E logo também deu orientação espiritual. Então marque essa ideia, orientação espiritual aos necessitados. A ajudar, a fortalecer a fé das pessoas, ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Então esse deve ser o nosso maior desafio. Olhar para as pessoas, ver a necessidade delas. Quantas pessoas estão na igreja que precisam crescer espiritualmente? Quantas pessoas estão na igreja que ainda não tiveram um desenvolvimento espiritual sadio porque não tem aquele ensino sistemático? Eu não estou dizendo que não tem culto de doutrina, não estou dizendo que tem pregação. Eu estou falando de ensino sistemático coeso. Nós precisamos olhar para as necessidades que as pessoas têm e usar a escola dominical para ajudar essas pessoas, tá? Então, vamos aqui observar a sequência do acontecimento. Perceba que a escola dominical moderna nasce a partir da sensibilidade de um servo do Senhor em entender a necessidade que as crianças tinham de uma instrução secular e espiritual. E com base nesse desejo de fazer algo pelas crianças, o Senhor lhe entrega a estratégia. Então observe a sequência. Uma necessidade, uma pessoa capacitada, ele era jornalista, então ele tinha um conhecimento. Uma pessoa que visse essa necessidade, alguém tivesse sensibilidade de olhar para a necessidade das pessoas, um desejo de servir, uma direção de Deus. Tudo isso no desejo de ajudar as pessoas. Então qual é o propósito? O propósito inicial da escola dominical moderna foi socorrer as pessoas com a palavra de Deus e não criar um departamento. O que levou Robert Reikes a organizar uma escola dominical para as crianças ociosas foi seu desejo de ajudar e não de se apresentar. Toda vez que alguém muda seu propósito, mudará também seus resultados. Então vamos fechar o conceito. Quem deseja uma escola dominical de sucesso precisará ter em mente seu propósito, que é glorificar ao Senhor, socorrendo as pessoas pela palavra de Deus. Todos que trabalham na escola devem ter em seus corações esse propósito bem claro. Qual é, pastor? Eu estou aqui para servir as pessoas com a palavra de Deus. Ele não pode ter outro desejo no coração. Desde o superintendente a qualquer outra pessoa, precisa entender, eu estou aqui para servir as pessoas com a palavra de Deus. Então, para a gente alinhar, nós precisamos entender as palavras-chave. Aqui podemos ver quais palavras-chave são e quais nos ajudarão a alinhar a nossa escola ao propósito dela. Primeiro, sensibilidade. Você vê a necessidade da sua igreja? Você consegue perceber que os irmãos precisam de maturidade espiritual, de desenvolvimento espiritual, de fundamento? Eles precisam responder acerca da sua fé, eles estão protegidos das seitas, das heresias? Então, a primeira coisa é que professores, secretários, obreiros precisam ter sensibilidade para ver a necessidade. Segundo, compaixão. Eles precisam querer ajudar essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes não seremos reconhecidos. Muitas vezes as pessoas não vão nos agradecer. Muitas vezes as pessoas não vão bater palma para nós. Mas nós não fazemos para agradá-las, nós fazemos para socorrê-las. Então, a motivação é a compaixão pelas pessoas. Terceiro, capacitação. Deus chamou Robert Reikes porque ele tinha as condições para fazer isso. Deus chamou Paulo porque tinha as condições. Deus chamou você também porque você tem condições. Não significa dizer que você não se capacite, que você não vá buscar conhecimento, que você não estude, que você não aprimore, né? Tem um texto lá em Eclesiastes que diz que se o ferro do machado estiver embotado, ele não vai cortar. O ferro do machado aí é o dom.
mas ele está embotado, ou seja, nós chamamos aqui no Ceará de cego, quer dizer, ele não está amolado. Então, ele tem o dom, mas não vai cortar direito. Quando eu capacito, eu estudo, eu busco informação, eu estou amolando o machado logo, o resultado vai sair com muito mais poder, tá? Quarta palavra-chave, serviço. Eu preciso servir, eu preciso apresentar, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar para as pessoas o melhor que eu posso. Quinta palavra-chave, aprimoramento constante. Eu preciso estar sempre me aprimorando. Por quê? Porque é uma escola dominical. E por último, a transformação. As pessoas vão vir, as pessoas têm sede de Deus, desejam Deus, querem Deus. Elas vão vir. Então haverá uma transformação de nível qualitativo e quantitativo. Qualitativo é a qualidade, as pessoas vão amadurecer, vão crescer espiritualmente, vão ser mais robustas, e quantitativamente é porque o número de alunos vai aumentar, as pessoas vão querer vir, isso em todas as faixas etárias, ok? Isso é muito importante. Se você entende bem essas palavras-chave, você já começa a entender como alinhar a sua escola dominical ao propósito dela, e logo tudo vai mudar, tá bom? Eu espero que você esteja gostando desses vídeos sobre a escola dominical. Ainda vão vir vários outros vídeos que vão ajudar você nesse alinhamento, ok? Bem, então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like e com certeza você vai estar nos ajudando. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, coloque aqui nas descrições a pergunta ou o comentário que nós vamos responder a você, ok? Deus te abençoe, aguardo você no nossa próxima dica em nome do Senhor Jesus. Até lá!